Bem, amigos ouvintes do programa radiofônico A Voz do Espiritismo e também os nossos amigos da internet, né, para todo o planeta, através do nosso site avozdoespiritismo.com.br. Nós estamos no gabinete, né, na sala do Dr. Emerson Sumariva Júnior, no Fórum de Araçatuba, quando iremos bater um papo, né, com o Dr. Emerson Sumariva Júnior, ele que é o juiz da terceira vara criminal, né, de toda a região, no caso é responsável por aproximadamente 11 mil presos, né, Dr. Emerson Sumariva Júnior, e também este ano o juiz eleitoral, né, da nossa cidade. Muito trabalho, muita responsabilidade, e o Dr. Emerson está conduzindo maravilhosamente bem as eleições na nossa cidade. Eu gostaria de ouvir primeiramente os cumprimentos do Dr. Emerson Sumariva Júnior. Bom, eu agradeço a mais essa oportunidade, esse diálogo com a população, com o cidadão, de forma geral, principalmente no tema, falando sobre cidadania e espiritismo, em que nós vamos debater um pouquinho a respeito da importância do sistema eleitoral também na doutrina espírita. Muito bem, a época, né, quando vai ao ar pela rádio, né, há uma semana das eleições, né, e para o site também, para a rádio, logicamente, a região de Araçatuba, né, Rádio Bandeirantes de Araçatuba, para a grande região de Araçatuba. E o nosso site, né, para todo o país e, logicamente, para todo o planeta também. Não deixando de ser um bom exemplo para outros países também, né, tudo que nós iremos ouvir do Dr. Emerson Sumariva Júnior, já que envolve toda a população, né, no caso a população brasileira, está envolvida na escolha de seus candidatos, aqueles que irão governar a sua cidade, aqueles que irão legislar por sua cidade. Então é muito importante nessa época as colocações, né, o que vai nos orientar o Dr. Emerson Sumariva Júnior, que é um profundo conhecedor de leis, logicamente, e é o juiz eleitoral, como já dissemos. Dr. Emerson, muito trabalho. O que o senhor tem a dizer, né? Aqui envolve, no caso, quem vai votar e quem quer se eleger, né, a um cargo público, né, um cargo político. Vamos ouvir então suas palavras com relação à cidadania, espiritismo, cidadania e religião do modo geral, né, já que temos tantos candidatos de várias religiões, né? Na verdade, nós estamos nesse processo evolutivo no planeta, em que enfrentamos grandes obstáculos, grandes dificuldades em todos os setores, em todos os segmentos, em todos os pontos, né? Nós vivemos numa época em que as loucuras prevalecem, índices de suicídio, de mortes, de assassinatos, de crimes estão aumentando de forma assustadora. Índice de corrupção na política, nas administrações públicas, não só no Brasil, de forma planetária, e passa a ser, então, num período de transição muito grande do planeta. E nesse momento, pelo voto, nós, encarnados, participamos também ativamente agora desse processo evolutivo que está tomando conta do nosso planeta. Essas dificuldades são necessárias, são realmente dolorosas. Hoje, há pouco conversava com uma pessoa, um amigo, e comentávamos que no planeta Terra não existe uma pessoa que não tenha um obstáculo, uma dor, uma cruz para carregar. Todos nós temos. E nesse processo evolutivo, nós precisamos, em determinado momento da nossa vida, como agora, de administrar o nosso território, o nosso país, e agora, nesse momento específico, os nossos municípios. Para isso existem as eleições. São seres humanos, são nossos irmãos, que corajosamente dão as suas caras para bater, seus nomes para serem colocados em xeque, em estudo, e vão disputar as cadeiras legislativas das câmaras municipais e também a cadeira do Poder Executivo Municipal, para que para que todos nós possamos, porque nós como eleitores participamos ativamente disso, para que nós possamos governar por 4 anos
nos próximos 4 anos o nosso, cada um, né, o seu município. Por isso é importante a população em geral ter essa devida atenção. Nós devemos observar que esse processo do voto ele é muito importante para para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Se temos insatisfações, temos que externar no voto, mas não de forma negativa, e sim de forma positiva. Nós temos candidatos de todos os setores, de todas as áreas, inclusive de idades, sexo. Por isso nós temos uma maior amplitude de escolha nessa eleição. E devemos observar com muita seriedade aquele candidato que realmente se afina mais à nossa ideologia de vida. Nós não podemos esquecer que, escolhendo os nossos governantes, nós também estamos escolhendo as nossas ideologias para os próximos anos de nossas vidas. A atenção sempre é necessária e, principalmente, mudar o discurso de que não vale a pena, de que são todos ladrões, de que são todos corruptos. Isso não é verdade. Eles representam o nosso pensamento. Os candidatos, eles são tirados do nosso meio. Também são filhos de Deus. Também têm os seus processos evolutivos, seus processos kármicos, seus ideais, seus sonhos, suas fraquezas, suas dores e suas dificuldades. Nós temos que avaliar cada candidato dessa forma. E dentro desse perfil, ver aquele que mais nós gostamos e mais nós achamos que vai conseguir dar conta do recado, vai conseguir administrar de forma positiva o nosso município. Muito bem. E, inclusive, quanto ao que o senhor afirmou, né, que muita gente fala, né, que todos os políticos são isso, todos são aquilo, todos são isso. Não é verdade, como o senhor disse, né? Em todas as profissões, né, doutor Hermer? Se vamos colocar aqui político como profissão, em todas as profissões tem aquelas pessoas honestas e desonestas, né? As pessoas que trabalham e que não trabalham, né? As pessoas que fazem que trabalham e não trabalham, as pessoas que trabalham realmente e as que trabalham com honestidade e as que são desonestas. Isso em todos os setores, né? Em todos os setores, inclusive na política, é isso? Exatamente. Ninguém é suficientemente puro para apontar a impureza do próximo. Por isso eu ouço muitas pessoas, muitos irmãos, muitos cidadãos comentarem que a política é suja, que não vale a pena, mas se ela é suja, nós temos a parcela grande de responsabilidade. Podemos, com o tempo, ir modificando e temos que exercer essa modificação que se inicia pelo voto, depois pela cobrança positiva, pelo acompanhamento, porque nós temos mania de votar e esquecer, inclusive em quem votamos. Quantos não se lembram nem quem, a pessoa não lembra quem votou na eleição passada. Isso é um erro que nós, brasileiros, vamos ter que corrigir com o tempo, com muita dor. A gente esquece o que plantou, mas a colheita é obrigatória. Lembrando ou não, nós vamos colher aquilo que plantamos. Se hoje está ruim, é porque lá atrás nós não plantamos de forma correta. E agora colhemos aquilo que plantamos. Por isso que nós devemos observar e principalmente respeitar. Respeitar aquela pessoa que se sujeita a sair candidato, que põe o seu nome à prova. Independente dela ser boa ou ser ruim, só do ato dela sair, ela merece da nossa pessoa o nosso respeito. Dentro da filosofia religiosa de cada um, isso é um aspecto cristão. O próprio Jesus Cristo disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O próprio Jesus Cristo, na época em que viveu, respeitou o sistema de governo na época e se sujeitou ao julgamento em que ele foi condenado à morte pela crucificação. Se o próprio Cristo se sujeitou e trabalhou dentro do sistema político do seu momento, nós também temos que fazer isso, procurando
uma melhora, procurando uma evolução. Mas é muito importante a participação de todos nós. Eu observo que às vezes a pessoa fica numa inércia e acha que com a inércia, o silêncio, a preguiça, ela vai melhorar. Não vai. Pelo contrário. Ela piora a situação dela e piora a situação de todo o sistema. A participação de todos é muito importante. Nós não vamos resolver os nossos problemas com 1, 2, 3 ou 10 eleições. Os nossos problemas são dependem de soluções muito mais complexas do que simplesmente um voto. Mas nós podemos proporcionar melhores condições de melhorar, de criar soluções para os nossos problemas, se nós começarmos a exercer de forma correta o exercício do voto. Muito bem, doutor Emerson, eu já perguntei para várias pessoas, né, vários espíritas de âmbito nacional, aí, né, famosos, né, sobre isso que eu vou perguntar para o senhor agora, em relação aos religiosos, né, que se candidatam, que se lançam à política, né? Tem muitos evangélicos, né, muitos pastores. Na Igreja Católica, padre propriamente dito, acho que não pode, né? Não pode, né? Mas eles sempre estão apoiando determinado candidato, que estão sempre lá em suas igrejas, né? E a gente não vê, eu nunca ouvi, pelo menos de bom tempo para cá, eu já ouvi falar, né, de políticos espíritas, como Bezerra de Menezes, por exemplo, Freitas Nobre, né? O ex-esposo da doutora Marlene Nobre, e a gente não vê mais assim líderes, dirigentes espíritas, pessoas assim que fazem palestras, né, que são conhecidas no meio espírita, né, se lançando à política. Na opinião do senhor, o que o senhor acha, por que os espíritas têm um certo receio de se lançarem candidatos? Acho que não é nem receio, é questão de oportunidade, né? A doutrina espírita, ela está em crescimento e atualmente a doutrina espírita ela se preocupa mais com o homem como pessoa, porque nós não podemos negar que nós vivemos uma época em que o homem, espiritualmente falando, está muito doente. Nós perdemos totalmente os conceitos morais, nós perdemos a vergonha, vamos dizer assim. E nós temos que resgatar tudo isso que está acontecendo. Voltando ao que eu disse no início, as loucuras, quanta coisa maluca que tem acontecido no nosso planeta, o grau de insatisfação da população geral, o grau de tristeza, o número de drogados, de alcoólatras, de viciados, ele aumenta esse número aumenta em razão da infelicidade do homem. Quanto mais infeliz for o homem, maior vai ser o número de alcoólatras, maior vai ser o número de drogado, maior vai ser o número de dependentes químicos, porque reflete nessas situações, nessas fugas, justamente o homem reflete o seu grau de infelicidade. Atualmente, a doutrina espírita está muito ocupada em buscar criar condições para que o homem enfermo espiritualmente possa ter uma recuperação, possa tentar se curar, porque a quantidade de doentes é muito grande. Todos nós acabamos classificando de uma forma ou de outra entre os doentes do planeta, espiritualmente falando. E acaba, acho que, não sobrando muito tempo pro lado político. Mas eu acredito que essa situação, com o tempo, vai se adequando. Nós temos candidatos que são espíritas, certo? Nós temos aí dirigentes de outras religiões, os evangélicos, os próprios católicos, que lutam por um cargo público, que disputam, sujeitaram a botar seus nomes para disputarem as eleições e devem ser respeitados justamente por terem os seus ideais. Mas no tocante ao espírita propriamente dito, eu acho que no momento ainda nós estamos mais ocupados em tentar curar o homem doente, que está cheio, doente da alma, doente do espírito, e não tem sobrado muito tempo, não, nem um pouquinho de tempo para se dedicar à política do homem, que essa é uma política momentânea. Eu acho que a política espiritual acaba sendo mais importante para a doutrina espírita do que a política momentânea do homem aqui na Terra. O senhor está certo. Realmente, eu havia me esquecido. Tem um candidato que eu conheço, que é espírita realmente. Tem outro que é indiretamente, né? Também é espírita também.
É que às vezes tanta gente, tantos candidatos que a gente esquece, né, doutor Emerson? Eu tenho uma certa preocupação. O que o senhor acha em relação a candidatos que às vezes usam muito a religião, né, para adquirir votos, e os fiéis acabam se envolvendo? Parece-me que em São Paulo está bem forte essa manifestação, né, na cidade de São Paulo, devido a candidato do segmento evangélico. O senhor não tem uma certa preocupação, doutor Emerson, de se tornar tipo de países lá do Oriente Médio, principalmente, que são fanáticos religiosos e acabam às vezes fazendo barbaridades, né, devido ao sistema de governo e à religião? O senhor não tem essa certa preocupação de ter essa divisão muito grande aqui no Brasil em relação à religiosidade e à política? Toda cautela é necessária, né? Nós não podemos esquecer que a religião, ela deve trazer uma paz espiritual para o homem, jamais a guerra. Exatamente. Quando se tenta usar a religião para a guerra, para a desculpa, a finalidade dela está sendo violada. A finalidade da religião, repito, é para trazer paz para o homem, paz espiritual, paz interior, que é a verdadeira paz. Não aquela coisa superficial, mas aquela paz interior que o homem deve sempre buscar. Por isso que todo cuidado sobre o aspecto religioso na política deve ser adotado. Todas as religiões devem ser respeitadas e todos os religiosos devem ser respeitados. E nós não podemos esquecer do próprio ensinamento de Cristo, que nós não devemos usar o nome de Deus em vão. Deus, nosso Pai, nosso Criador, deve ser respeitado e sempre amado. Por isso que nós não devemos usar o nome dele em vão. E quem faz de forma indevida, depois vai responder pelas suas atitudes. Mas também não vejo, assim, no momento, uma preocupação de aqui se tornar algo semelhante ao que acontece no Oriente Médio, mesmo porque não é perfil do brasileiro. É outra cultura. Aqui o brasileiro não é de se envolver nesse tipo de situação, entendeu? Então ainda eu acredito que não. Mas todo cuidado é necessário, principalmente para respeitar que a religião ela é muito importante para a formação do homem, para trazer paz espiritual, traz na alma, traz no espírito do homem, deve trazer paz. Então ela não deve ser tirada da sua finalidade essencial, se jogando em outro que não é o berço da religião. Muito bem. E também a gente eu ouço muitas pessoas, inclusive na própria mídia, né, falando esses políticos, eles não fazem nada, eles querem, eu queria ver se não tivesse salário, se eles estariam querendo ser candidatos e tal, né? Eu não vejo por esse lado. Vou perguntar a opinião do senhor agora, né? Eu acho que um cargo eletivo desse tem que ser remunerado, sim, e a pessoa tem que trabalhar honestamente, né? Eu acho que nenhum vereador, no caso, né, das eleições deste ano, vereador ou prefeito, quer entrar lá para fazer coisas ruins para a sua cidade, né? Eu acho que todos têm boas intenções, né, de melhoria da sua população, né? Agora aí envolve muita coisa, envolve equipe, né? Envolve equipe mais eficiente, equipe menos eficiente, né? O que o senhor acha em relação a essas afirmações que muita gente faz? Eles teriam que trabalhar lá de graça. O que o senhor acha? A sociedade escolheu desse jeito. Isso é uma escolha que a sociedade faz. Teve a época em que os nossos políticos trabalhavam de graça. Eles não eram remunerados. Houve uma modificação para que trabalhassem de forma remunerada. A sociedade vai ter que definir o que ela quer, ou remunerada ou não remunerada. Então, também decide pelas escolhas e pelo voto. É uma definição. Outra coisa, não é essa parte de que eles não fazem nada. Cada povo tem o político que merece. É inadmissível uma sessão de Câmara Municipal, ou estadual, ou federal, não ter público. As pessoas às vezes nem sabem o que é a sessão da Câmara.
sabe? É lamentável essa falta de participação. A população não sabe o que faz um vereador. Acho que vai lá só na segunda vez. Não faz uma cobrança de forma positiva, de forma participativa junto ao legislador. O vereador ele tem poder de elaborar leis municipais, atendendo às nossas necessidades. O brasileiro precisa aprender que as leis devem ser feitas para atender às suas necessidades básicas e essenciais, certo? Mas o brasileiro não entende dessa forma. Mas como é que tem tal lei? Tem porque os legisladores fizeram. E os legisladores são escolhidos por nós, são eleitos por nós, cidadão brasileiro. Cada cidadão brasileiro elege o seu legislador, que vai criar as leis que depois serão seguidas e aplicadas. Por exemplo, eu, no caso, como magistrado, como juiz, aplico as leis que são feitas pelos legisladores. Esse sistema político, o povo brasileiro ainda tem que aprender. A grande maioria ainda desconhece que funciona dessa maneira. Deve conhecer. E saber da sua responsabilidade em escolher os novos eleitos, que agora, nesse momento, vão elaborar as leis municipais que devem atender às nossas necessidades. Por isso que esse discurso de que são todos ladrões, que todos não prestam, esse discurso já está ultrapassado, isso não serve mais. Nós temos que aprender de forma ordeira e correta a fazer a cobrança nos nossos políticos para que eles possam ter um norte para trabalhar, mostrando as necessidades. Não só de um bairro, não, de forma geral, para que as leis possam ser discutidas e debatidas para atender os interesses de toda uma sociedade. Doutor Hermes, o senhor acha que este sistema que nós estamos, quanto às campanhas políticas, o senhor acha eficiente, eficaz, ou o senhor acha que deveria haver alguma mudança, como todos ter o financiamento público de campanha, ou dessa forma está correta? Está bom. Nós estamos evoluindo bastante nesse sistema de campanha. Prestação de contas, a transparência. Agora, o maior fiscal é o povo. A população tem que entender que é ele que fiscaliza. É lamentável ainda nós ouvirmos falar em compra de votos. E o pior, em venda de votos. Porque se tem quem compra votos, é porque tem quem vende o seu voto. Se nós ainda estamos lutando para combater a compra e venda de votos, nós estamos muito longe de uma melhora. Mas é um caminho necessário, é uma dificuldade que nós temos que enfrentar. O camarada, o cidadão tem que entender que se ele negocia o voto dele, ele amanhã não pode exigir absolutamente nada. Ele fica refém de uma situação que ele mesmo criou, sabe? E nós sabemos que tem compra de votos, a gente ouve dizer, ouve comentários, certo? Mas na hora do vamos ver ninguém fala nada, ninguém quer coisa, né? Ninguém quer se envolver. As pessoas querem que o juiz eleitoral aqui resolva os problemas, mas elas não colaboram com nada, com muito pouco. Não quer se envolver porque conhece o fulano, porque conhece o Beltrano, que depois vão falar, que vão pensar, ou então. Isso é cumplicidade. Quando você fala que não quer se envolver, não quer falar, você é cúmplice daquilo. Você também participa daquilo. Você não tem o direito de fazer reclamação posteriormente daquela situação. Mas isso é um processo evolutivo que nós temos que passar. Não é do dia para a noite que essa melhora vai acontecer. Já avançamos e melhoramos muito. Pega um pouco da história que dá para perceber o quanto que nós já crescemos e o quanto que nós já avançamos. Em 1932, salvo engano, não tem muito tempo, a mulher começou a votar. Hoje nós temos uma presidente mulher, nós temos candidatas a vereador mulher, nós temos três candidatas a vice-prefeitas mulher. Então já houve um avanço nessa parte. Eu estou falando de 1932, não estou falando de antes de Cristo não, hein? Depois de Cristo, coisa, né? Daquele lado eles não podem. Aqui, então, já muitos avanços já aconteceram e nós estamos verificando. Agora, estamos longe de um razoável, mas estamos caminhando para isso.
E eu acredito que pelo exercício do voto, e como eu estou falando, como é um exercício, por ser exercício, quanto mais se exercita, mais se vai praticando, mais vai melhorando. Por isso que nós devemos exercer o direito do voto, para com que esse exercício nós possamos ir crescendo diariamente. Muito bem, e também os pais, né, orientando seus filhos, né, desde pequeno também, né, a minha filha completou 17 anos, a caçula, né, e eu falei, filha, vai tirar o seu título. Ah, pai, não quero não, pai. Vai, filho, vai lá, tira o título, vote já, né, vota. Aí depois ela foi, e o namorado também foi, tirou o título também e tal, né. Aí eu vejo lá e agora, quem que eu vou votar? Eu falei, bom, o pai orienta esse aqui. Ah, pai, mas aquele lá é mais bonitinho, não sei o que, não é por esse lado. Eu falei, não, você tem que ver negócio quem é mais bonitinho não, filha. Você tem que analisar o candidato. Falei para eles, porque eu não vou falar você votar, você tem que votar nesse aqui, você vai votar em quem você quiser, mas não vai por essa de porque o candidato é bonitinho não, filha. Exatamente. O brasileiro tem que aprender isso. Nisso aí, o americano tem um posicionamento mais maduro. Como eu já ouvi uma vez de um americano dizendo que eu não gosto de determinada pessoa, mas voto nessa pessoa porque eu sei que ela é uma ótima administradora. Veja, nós temos que aprender no Brasil a votar naquelas pessoas que a gente acredita que vão ter condições de administrar, no caso da nossa cidade. Não pode votar porque é amigo do boteco, porque é amiguinho do bairro, porque é do time, porque é colega de infância. Não. Nós temos que votar naquelas pessoas que a gente acredita que essas pessoas vão conseguir administrar a cidade de forma correta. Esse avanço, com o tempo nós vamos chegar. Eu acredito que em breve nós teremos esse avanço da pessoa falar, ó, não gosto muito dele não, mas ele é bom, então eu vou votar nele porque eu sei que ele é bom. Esse comprometimento que nós brasileiros devemos ter com o voto, de procurar escolher os melhores para administrar as situações que vão gerir as nossas vidas. E às vezes nem sempre o nosso amigo tem condições de gerenciar uma cidade, certo? Às vezes aquela pessoa que nós não gostamos muito, que nós achamos que não é uma boa pessoa, mas sabemos que pode ser um grande administrador e por isso vai conseguir administrar melhor a nossa cidade. É uma evolução. Devagarzinho nós vamos chegar nesse ponto. Muito bem, está com algumas semanas já que eu estou tentando fazer essa entrevista com o Dr. Emerson, porque ele está muito atarefado. Eu venho aqui trazer a revista Espírita do Dr. Emerson todo mês, né? E eu vejo quanto trabalho, ele sempre teve muito trabalho, mas quando chega numa época dessa, logicamente, que aperta muito, né, as suas atividades. E eu só vou acompanhando pelo jornal lá. Ixi, meu amigo Dr. Emerson e para todos não tem dois pesos, duas medidas. Para todo mundo o senhor aplica, né, como o senhor disse aí, a lei, né? Então eu gostaria de deixar os microfones, Dr. Emerson, inclusive o senhor está aqui no local de trabalho, tem muitos afazeres ainda, e eu gostaria de deixar então os microfones do programa e do site A Voz do Espiritismo para as suas considerações finais. Nós falamos um pouco hoje de religião, gente, né? Mas é porque é muito importante nesse momento em que estamos, né? Nessa época de eleições municipais, é muito importante, né? A orientação, né, do magistrado, principalmente ele que é o juiz eleitoral este ano em Araçatuba. Eu quero deixar os microfones do nosso programa para suas considerações finais, alguma coisa que eu não perguntei, que eu não coloquei, e para as despedidas dos nossos ouvintes, Dr. Emerson. Eu peço a cada cidadão araçatubense, especificamente agora ao cidadão araçatubense, que medite bem em tudo o que aconteceu em nossas vidas, o que está acontecendo e tudo que poderá vir a acontecer. Pense com bastante responsabilidade, peça as bênçãos de Deus, a proteção dos nossos guias espirituais, faça uma prece e vote consciente e repito, consciente de que nós podemos
sempre melhorar mais rapidamente o nosso sistema evolutivo. Depende muito de nós. Esse exercício de cidadania, de escolha que vamos fazer, é um passo muito importante. Sempre respeitando a todos. Todo cidadão merece respeito, todo homem, toda mulher, todo candidato merece o nosso respeito, independente dele nos respeitar ou não. De nossa parte, devemos respeitar, devemos fazer a nossa parte. E pedir a Deus, nosso Pai, nosso Criador, que seja quem for o vencedor, que o abençoe, que o proteja e que o guie para que nós possamos juntos trabalhar por uma Araçatuba melhor. Que Deus, que cada cidadão que está me ouvindo nesse momento, ore para que vença aquele melhor preparado para nos administrar. Agradeço, Dr. Emerson Sumariva Júnior, juiz da 3ª Vara Criminal de Araçatuba e também o juiz eleitoral do pleito 2012 na cidade de Araçatuba.